Por falar em economia criativa, você como membro do Sebrae, né? O Sebrae também está dando aí espaço para essa galera que nem conhece que existe esse espaço para economia criativa, em todas as artes falando, como você citou, as artes cênicas, músicas, artista de ruas, todo tipo de arte, né? Literatura, enfim. Vamos dar um recado para essa galera. Como é que eles fazem para procurar o Sebrae, para ajudar eles nessa economia criativa, eles lançarem seu produto? Eu acho que, assim, às vezes a gente fica com algumas ideias. Eu ouço muito, assim, como eu trabalho no Sebrae há muito tempo, eu sempre ouço o discurso, assim, de... Muitas vezes a gente vai numa cidade do interior, um prefeito fala assim, eu preciso trazer uma indústria para a minha cidade. Eu preciso trazer uma grande empresa para aqui. E muitas vezes, você tem que ver o que é a vocação. Eu acho que nós, da Bahia, nós temos uma vocação para as artes, para a cultura, para a história, né? Eu acho que o governo, os governos ainda não entenderam de uma forma muito forte, assim, de priorizar isso. Santo de casa, né? Não faz milagre. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa de São Paulo, e São Paulo hoje é o maior destino turístico do Brasil por causa do turismo de eventos. Sim. Né? Sim. Turismo de eventos. O cara lá estava me falando o seguinte, que 3 eventos são os principais motivos são os maiores fins de semana com mais turistas em São Paulo. Fórmula 1, esporte, economia criativa, está dentro da economia criativa. O evento da NFL, de futebol americano, que foi o segundo evento, e o terceiro, a Parada Gay, que tem muitos shows, muitos eventos paralelos à Parada Gay. Então, esses 3 fins de semana enche São Paulo de turista, ocupa os hotéis quase todos. Então, eu acho que a Bahia tem esse potencial, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é festa, né? Está provado isso, né? O carnaval que eu digo, as festas de lago, etc. Mas eu acho que fica muito limitado ao carnaval. Hoje em dia tem aparecido outros grandes eventos, como a festa de final de ano, traz muito turista do Réveillon. Está crescendo bastante. Vários outros eventos, mas a gente precisa investir mais nisso e dar mais espaço para os artistas locais e pensar isso de uma forma mais planejada. O Sebrae, a gente atende prioritariamente empreendedores, pessoas que querem empreender ou que já têm um pequeno negócio, ou micro e pequenas empresas, né? Então, dentro desse rol de inúmeros setores, né, indústria, comércio, serviço, tem a economia criativa, que é um segmento extremamente numeroso. A gente atende muito pessoal, por exemplo, a gente tem um projeto para atender empresas de games, que está dentro do universo de economia criativa. A gente tem um projeto para atender o pessoal de eventos, que organiza eventos. A gente lançou agora um programa chamado Acelera. Lançamos 2 programas. Um para trabalhar com os blocos de afoxé, os blocos afro, e lançamos um programa para artistas que querem desenvolver seu... Porque tem uma coisa muito interessante que eu acho da arte. Eu tenho um irmão que é artista plástico, ele é músico e artista plástico. Mas ele tem uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro, de empreender, de pegar a arte dele e transformar em algo que possa ajudar ele a, no mínimo, sobreviver. Mas é casa de ferreiro, espeto de pau, você não leva ele para lá? Mas é difícil, assim, eu tenho essa experiência e vejo o quanto é difícil a gente colocar na cabeça de um artista a lógica empresarial. Às vezes tem até uma resistência. É verdade. Por isso que existem os empresários para tocar a vida dos artistas do negócio, porque deixar na mão dele, quem nasceu para arte não nasceu para ser empresário. Né? Muitas vezes consegue conciliar. Mas os grandes artistas precisam de alguém para que esteja do lado dele. Legal. Então, assim, o Sebrae ele tem esse papel, porque a gente trabalha com gestão, com empreendedorismo. A gente não trabalha com arte, mas a gente pode ajudar os artistas a desenvolver uma lógica que pode ser ele mesmo adquirir alguns conhecimentos, né? Por exemplo, vou falar das bandas aqui que eu conheço mais, que é de rock. Por exemplo, o pessoal se preocupa muito pouco com direitos autorais. Quer dizer, você produz uma arte e você não registra. E se fizer sucesso e alguém lhe roubar essa música? E aí? Né? E for lá e registrar. Acontece muito, né? Identidade visual. Às vezes a pessoa não se preocupa com a logomarca da banda, com a estética, a roupa que vai estar no palco, né? A gestão, a negociação para eventos com produtores.
Então, isso tudo faz parte da gestão. Mas então, desculpa, Deco, essa questão dos direitos autorais, que se o artista não registrar sua obra, sua arte, mas ele provar, até no celular que ele gravou, que ele criou, ou nas notas musicais, etc e tal, isso vale. Isso vale, Aí ele vai ter que, aí vai ficar uma questão na justiça, né? E mais trabalhoso, né? É mais trabalhoso. E para registrar uma obra dessa, quais são os caminhos? Que dificuldade tem? A música ela é registrada na Biblioteca Nacional, né, no Rio de Janeiro. É um processo um pouco burocrático, mas não assim que impede ninguém de registrar suas músicas. E tem custo alto isso para registrar? Não tem custo alto, não. Se eu não me engano, em torno de você dar entrada no pedido, tudo, algo em torno de R$200, R$300. Independente da arte, dados precisos. Ali não está para fazer nenhum tipo de estudo sobre a arte, nenhum tipo como é que eu posso dizer, de crítica, nada. É arte, eu quero registrar, eu vou lá e registro. Independente da música, né? A música. A música, porque existem outras artes que têm seus próprios mecanismos de registro, por exemplo, a pintura, né? Mais um livro, um texto, né? Isso tudo está no escopo da economia criativa e precisa ter o mínimo de cuidado com a sua produção, né? De registro. Vamos lá, Deco, desculpa, nessa economia criativa, você falou, tem uma galera aí de artistas, todos eles desconhecidos no anonimato. A gente vê, por exemplo, em alguns lugares que a gente está em um restaurante ou num barzinho, tomando uns drinks, e aparecem alguns artistas, sobretudo poetas, com seus livrinhos, sobretudo, até cordel aparece, literatura de cordel, e eu vejo que eles não têm esse acesso. Então, agora na economia criativa, todos esses artistas, não só das artes plásticas ou cênicas, ou literatura, ou poesia, ou seja lá o que for, mas todas que estão no escopo da economia criativa. Qual é o caminho que ele toma? Como fazer para abrir os espaços para eles, para essa galera aí, chegar até o Sebrae? E que tipo de ajuda o Sebrae dá? Como é que funciona? O Sebrae, ele, independente do segmento, mas falando até mais para esse público da economia criativa, o Sebrae tem seus meios de atendimento. Você tem tantos pontos físicos, onde essas pessoas podem ir, como tem o atendimento virtual, né? No site 0800, todos esses canais de atendimento. Nós temos atendimento individual, específico para cada uma demanda, assim, caso a caso, e temos os projetos de atendimento coletivo. Por exemplo, eu estava falando que a gente está agora trabalhando com um grupo de artistas num programa Acelera, para ajudar durante 3 meses, através de várias mentorias, a eles se profissionalizarem. Então, a gente está fazendo um atendimento coletivo com 20 artistas. Então, tem esses meios, né? O importante é quem tem essa necessidade que procure a gente, que aí quem atender essa pessoa lá no ponto de atendimento do Sebrae ou no 0800 vai saber indicar para qual projeto, qual programa do Sebrae ele pode ser atendido. Hoje a gente tem 32 pontos de atendimento na Bahia, mas o forte assim hoje os canais virtuais, né? Através do site, do aplicativo ou até mesmo do WhatsApp. Então assim, temos vários canais de atendimento. A gente consegue mapear, até com base no estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá da Federação das Indústrias do Rio, 52 segmentos ligados à economia criativa. Eu acho que tem um exemplo muito bom assim, de algo da economia criativa aqui, de 2 segmentos que eu acho que são bem fortes assim, na Bahia. Eu acho que o artesanato tem muitas associações de artesãos. E é um caminho, você se associar, você trabalhar com outros coletivos ou grupos, é um caminho para você não ficar sozinho, porque quem é muito pequeno, às vezes tem dificuldade de divulgar o seu trabalho. Como você falou, um escritor de cordel. Ele tem a dificuldade, ou ele vai por conta própria, né, de mês em mês, em bar, mas se ele consegue estar dentro de um coletivo, ou de uma associação, ou de um grupo, ele consegue negociar com instituições parceiras, exposições, expor o produto dele em algum lugar que essa associação, esse coletivo consiga espaços. Então, assim, eu acredito muito nisso, no associativismo e cooperativismo. Acho que o pequeno tem que estar mais junto. Até porque os grandões se juntam.
Quando você pega duas multinacional aí da música, eles se juntam. Eles não estão ali, dividem mercado. O jogo ali é meio que planejado. Por que o pequeno precisa se isolar? Pois é, agora quanto mais dificuldade. Falando nessa junção, nós temos grandes astros aí da música popular brasileira, dois ícones extraordinários, mundialmente conhecidos. Eu sou fãzaço, que está se juntando, os dois irmãos agora, Bethânia e Caetano, na Arena Fonte Nova, né? Fazendo já em vários outros, essa turnê em vários lugares. São os grandes se juntando, né? É um exemplo, né? Que você fazer coisas coletivas juntas, você conquista espaço. Eu acho que esse exemplo de Caetano e Bethânia é sensacional. Por quê? Eles estão fazendo um evento aqui, eu não sei quantos ingressos venderam, eu soube que está esgotado. Alguém falou até 50 mil ingressos. Qual é a capacidade da Fonte Nova hoje, Big? 60 mil? A Fonte Nova sentada em torno de 50, mas tem as pessoas em pé na pista, né? Então cabe 70 mil lá. Vai dar mais de 50 mil com 60 mil, tá com certeza. Tá abarrotado. E disse que acabou os ingressos. Eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que vieram do Maranhão, que vieram da Paraíba para assistir o show aqui. Então você vê como movimenta a economia criativa. É claro que são grandes artistas, como a gente sai daqui para ir assistir Paul McCartney em São Paulo. Sim. A gente ganha o dinheiro aqui e vai gastar lá. Tem gente ganhando dinheiro no Maranhão, trazendo para gastar aqui na Bahia. Então a gente precisa investir mais nisso, porque a Bahia tem muita cultura, tem muita arte e tem uma coisa impressionante no nosso país que eu assim, não conheço, claro, assim, mas os outros países e tal, mas eu acho assim que um país com tanta diversidade cultural e de estilos musicais e de estilos de artes diferentes, de cultura diferente, como país é difícil. Você pegar, por exemplo, o maior país do mundo, se eu não me engano, é a Rússia. Você tem metade do país isolado, gelo. A população da Rússia, se eu não me engano, é menor que a do Brasil, 150 milhões de habitantes. O maior país do mundo. Não tem uma cultura como a do Brasil. Os Estados Unidos não tem uma diversidade cultural de brega, de arrocha, de axé, de funk, de rock, de frevo, maracatu. Pagode, maracatu. Como o Brasil samba tem. De roda, samba, bossa nova. Bossa nova. Então, assim, a gente tem um potencial que hoje a economia criativa talvez não chegue a 2% do PIB brasileiro. Eu acho que a gente tem um potencial para isso ser tipo 10, 15%, gerar muito emprego, muita renda, através da cultura. Não é possível o Uruguai receber 9 milhões de turismo por ano, estrangeiros, e a gente receber 7. O Uruguai é do tamanho de Sergipe. Desproporcional demais. Tamanho de Sergipe. Eles recebem 9 milhões de turistas. A Torre Eiffel recebe 65 milhões de turistas por ano, pagando para entrar na torre. A gente recebe 8 milhões de turistas. 10 vezes menos, quase, 9 vezes menos que a Torre Eiffel. Então, assim, a gente está falando de um monumento francês, apenas a Torre Eiffel. Pois é. Como também a Catedral em Paris, no próprio Paris, como a que pegou fogo agora, a Notre Dame, a Sacré-Cœur, recebe também uma porrada. O Museu do Louvre recebe uma porrada de gente aí, milhões e milhões por ano. Agora, Deco, vamos voltar aqui para Bahia, né, para Salvador especificamente, né? Tem tanta coisa para a gente falar ainda. O que foi que aconteceu com as festas de Largo, rapaz? Pois é, tem... E é um patrimônio nosso, né? Caramba! É um patrimônio. Quando começava de Santa Luzia, começava da Conceição dia 8, Conceição da Praia. Dia 8, né? Diz que a abertura é dia 8, né? É Conceição da Praia. Amigo, eu era menino, aí eu era pré-adolescente, aí logo quando eu vim pra cá, né? 12, 13 anos. Quando chegava nessa época de festa de Largo, era o pico, era o topo dos eventos. Ganhava por carnaval porque era 2, 3 meses de festa de Largo. O carnaval são só 3 dias. Evidentemente que, proporcionalmente, o carnaval nem se compara, né? A maior festa de Largo do mundo. Mas em Salvador, especificamente, pela duração que tem as festas de Largos, espalhadas em vários bairros de Salvador, Conceição da Praia, Santa Luzia, Lapinha, Ribeira, Boa Viagem, Bonfim, Itapuã, São Lázaro, Rio Vermelho. Maria, Rio Vermelho, já foram 10. Então, ao longo de quase 3 meses, começava dia 8 de dezembro e desaguava no carnaval, em fevereiro, cara. E eram festas bacanas, eram festas extraordinárias. Sem contar com a lavagem do Bonfim, ainda tem aí, né? Passa mais de 12 festas de Largo. E hoje a gente só vê mesmo a lavagem do Bonfim. A gente vai na Conceição da Praia, que era tradicional, vê meia dúzia de gente, e a qualidade das barracas está caindo, a disposição das barracas, os produtos que oferecem, a segurança.
Gente, uma tradição muito isso, bacana que caiu, está acabando. Como é que você vê isso, Deco? Eu vejo essa perda que a gente tem de um patrimônio cultural e material que a gente tem, né? Assim, a gente é histórico no nosso país não valorizar aquilo que é patrimônio histórico, né? Eu acho que assim, eu trabalhei um tempo em Santo Antônio de Jesus e eu coordenei um projeto lá em Cachoeira e São Félix de cama e café, transformar quartos que as pessoas tenham em casa em hospedagem, tipo como funciona o Airbnb, né? Sim. Ajudar a preparar. E eu ficava assim, rapaz, se Cachoeira fosse na Europa, a pessoa pagava para entrar em Cachoeira. Ali é um patrimônio, um lugar que só de você chegar a energia já é diferente do lugar. Você tem religião, religiosidade, você tem música, você tem história, você tem tudo para aquilo ali ser um produto pronto. Aquilo ali é um produto turístico de economia criativa pronto, porque você tem religiosidade, você tem história, você tem cultura, você tem igreja, você tem candomblé, você tem terreiro, você tem artistas plásticos, tem universidade. A gente tá falando de um recôncavo aí. Tem música, tem reggae. Salvador. Aí a Chapada, Mucugê, tá ganhando para aqui. Tem vários. E tá ganhando para aqui. Então, esses patrimônios, a gente não tem um planejamento. É o que eu sinto falta, assim, de essa economia criativa. E eu junto o turismo com a economia criativa, porque eu acho que o público consumidor vem aqui a consumir, né, que é o turista. Então, assim, a gente não tem um planejamento para isso. A gente fica pensando na fábrica da BYD. Sensacional, a fábrica é uma maravilha, vai empregar 10 mil pessoas. Mas quantas pessoas estariam trabalhando nessas festas de largo, com bandas, vendendo seu acarajé, vendendo cerveja? Se tivesse uma coisa planejada, trazendo turista, uma coisa com segurança, uma coisa mais organizada, seria só 10 mil nessas festas de largo? Né? Durante o ano tendo uma programação extensa de eventos. Então, assim, a gente tem uma política pública de atrair grandes investimentos, que é a cabeça que ainda está do paradigma antigo. Fica pensando no macro, esquecendo do micro, que a coisa vai chegar lá. O nosso paradigma ainda do modelo industrial, que a indústria resolve, né? Que o emprego vem da indústria. Quando a gente tem a economia do futuro, que é a economia criativa, que é a economia da atenção. Né? Que hoje todo mundo briga pela atenção, o podcast está querendo atenção, a música, o artista, o leitor, quem escreve o livro, quer um pouquinho da atenção das pessoas, que as pessoas vão ter cada vez mais tempo livre no futuro. Aí o Solino convida, novidade e informação pra